Amém. Nós vamos meditar numa palavra que fala sobre proclamar o Evangelho com ousadia, com convicção, com segurança, sem medo, sem intimidação, fazendo o que nós somos chamados para fazer. Então, você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler em Atos capítulo 4, a partir do versículo 13. Atos capítulo de número 4, a partir do verso 13. Se você achou na sua palavra, acompanhe a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E, mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: Que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra enquanto estendes a mão para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, este texto é um texto muito importante porque ele mostra, sobretudo, a ação de Deus. Como Deus faz as coisas e como nós podemos ficar absolutamente seguros no que Deus faz. Pedro e João estavam entrando no templo. Você deve conhecer a história. Estava ali um homem coxo que pedia esmolas. E eles então disseram para aquele homem:
o seguinte: olha, ouro e prata nós não temos, mas o que nós temos te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aquele homem levantou e andou. Aquele homem já tinha muito tempo que ele ficava ali pedindo esmolas naquele mesmo local. Era um homem conhecido de muita gente sabia do seu problema, da sua condição. E por causa daquela cura, houve um grande alvoroço. As pessoas, vendo a manifestação do poder de Deus, começaram a juntar-se para ouvir a palavra de Deus. Então Pedro, aproveitando que as pessoas estavam reunidas, começou a pregar a palavra de Deus ousadamente. E pelo Espírito Santo, muita gente começou a se converter. A Bíblia fala que já chegavam a 5.000 homens convertidos, porque ouviram a palavra de salvação, porque ouviram a palavra de ressurreição, porque ouviram que somente no nome de Jesus é que alguém poderia ser salvo. Então o que acontece? As autoridades, os sacerdotes que perseguiam Jesus e outras autoridades, com medo da multidão e com medo de que a palavra do evangelho fosse anunciada, prenderam Pedro e João. Eles passaram a noite na cadeia e o dia seguinte eles foram então ouvidos no Sinédrio, que era um lugar que tinha ali as autoridades. E mesmo preso, e eu estou dando aqui apenas um contexto para a gente entender melhor a parte do texto que nós lemos, mesmo presos, eles continuavam falando com ousadia, porque os sacerdotes, os saduceus e as autoridades levaram eles diante do Sinédrio, tentando impedir a ação de Deus, tentando impedir que eles pregassem o evangelho, tentando impedir aquele mover do Espírito Santo. Mas eles, sem nenhuma intimidação, falaram ali no Sinédrio também, porque eles já estavam pregando antes, ousadamente de Jesus. Eles começaram a perguntar para os dois: com que poder vocês fizeram isso? Em que nome vocês fizeram isso? E eles obviamente disseram: nós fizemos, essa cura foi operada, não porque nós temos algum poder, mas foi operada em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram e que ressuscitou. Então isso deixava eles numa posição muito difícil. Eles começaram a dizer: Jesus, é a pedra que vocês rejeitaram. E começaram a dizer também para as autoridades ali do Sinédrio: em nenhum outro nome há salvação. E eles diziam isso ousadamente. Então, e aí já entra aqui no texto que nós lemos, as autoridades, vendo que eles não, de fato, teriam condições de falar o que falavam, porque eram homens simples, eram homens iletrados, eles não tinham estudado, mas ali eles estavam falando com ousadia, com intrepidez, pelo poder do Espírito Santo. Eles, diz a Bíblia, reconheceram que eles estiveram com Jesus. Que coisa boa, né? Alguém ouvir você falar e reconhecer que você esteve com Jesus. Fala para o seu irmão, para o seu vizinho aí, que seja assim na sua vida também. Amém? Fala que as pessoas ouvindo você falar, reconheçam que você esteve com Jesus. Amém? Por isso é importante nós estarmos com o Senhor todos os dias, estarmos na presença dEle. Não esqueça de estar na presença do Senhor Jesus. Então eles reconheceram que eles estiveram com Jesus. E não tinha muito o que fazer, porque o homem que fora curado também estava ali com eles, estava ali junto. Diz a Bíblia, aquele homem tinha mais de 40 anos. Então era uma pessoa conhecida que ficava muito tempo, já muitos anos ali na porta do templo, pedindo esmolas para todo mundo. Era uma pessoa conhecida, mas agora curado, ele estava ali com eles. Então,
os sacerdotes, as autoridades, os saduceus, aqueles que levaram Pedro e João ao sinédrio, não tinham o que fazer, a não ser reconhecer que Deus estava ali agindo no meio deles. Reconhecer o poder de Deus. Eles não tinham como fazer, como castigá-los. Então eles disseram assim para Pedro e João: olha, esperem um pouco, nós vamos fazer uma reunião, daqui a pouco a gente volta a falar com vocês. E eles fizeram essa reunião. E ficaram pensando, o que nós vamos fazer para que eles não preguem o evangelho? E a única saída, o único recurso que eles tiveram foi ameaçá-los. Eles disseram, vamos ameaçá-los para que eles não preguem o evangelho. Então eles voltaram e falaram com eles o seguinte: olha, é o seguinte, nós vamos soltar vocês, mas terminantemente nós proibimos vocês de falarem no nome de Jesus. Eles deram risada, né? Estou aqui contextualizando, mas provavelmente riram, porque eles disseram, olha, é o seguinte, veja se é justo esse pedido de vocês. Nós simplesmente não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar. Amém? Fala para alguém perto de você, nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos e já recebemos do Senhor Jesus. Amém? Que seja essa nossa atitude também, né? Então eles disseram, olha, nós não podemos deixar de falar de Jesus. A mensagem da cruz, eles tinham essa convicção, tinha que chegar a todos. Eles sabiam que a palavra de Deus cresceria, deveria crescer e se multiplicar através deles. E assim hoje também. A palavra de Deus precisa ser espalhada, deve crescer, deve multiplicar em nossa geração. Através de quem? Através da igreja, daqueles que são chamados, daqueles que são transformados pelo poder de Deus, daqueles que são salvos, daqueles que são perdoados, daqueles que são libertos. Nós apenas não fomos salvos para ir para o céu, ou libertos, ou transformados para ganhar uma passagem para o céu. Nós vamos estar com o Senhor, sim, eternamente, mas nós fomos salvos para um propósito. Amém? Então hoje também nós precisamos pregar o evangelho, falar da palavra de Deus. E então, Pedro e João, soltos, foram até os irmãos, se encontraram com os irmãos, e havia muita gente orando por eles, e quando eles se encontraram, eles disseram para os irmãos cristãos que estavam ali, muitos recém-convertidos, sobre o que eles viveram lá no Sinédrio e sobre as ameaças que eles receberam e qual a atitude, qual a postura que eles tiveram. E a Bíblia diz que quando eles se encontraram, eles foram cheios de grande alegria e ousadia, então eles levantaram a voz diante de Deus de uma forma unânime e fizeram uma oração. E essa oração nós lemos neste trecho inicial. E eu quero então destacar aqui algumas verdades, algumas chaves desta oração que eles fizeram, porque isso é fundamental para a nossa vida. São verdades cristãs, são verdades da palavra, são verdades do reino de Deus, fundamentais para a nossa vida. E destaquei aqui algumas, 5 delas pelo menos, desta oração que eles fizeram naquele cenário de ameaça, mas não era apenas, apesar de ser um cenário, aliás, de ameaça, era um cenário de ousadia, de intrepidez no Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E eu creio, eu sinto de alguma forma que o Espírito tem soprado sobre nós para trazer em nossa vida ousadia para pregar o Evangelho. Amém?
nós precisamos proclamar, nós somos chamados, nós recebemos de Deus um ministério chamado Ministério da Reconciliação, e nós precisamos proclamar ao mundo que Deus, através de Jesus, reconcilia consigo todo homem, toda mulher, todas as pessoas. O Evangelho é para todos, e nós fomos chamados para proclamar o Evangelho, nós somos chamados e recebemos o ministério da reconciliação. Então eles fizeram essa oração. E no verso 24, a primeira coisa que eu destaquei aqui é que eles reconheceram que Deus criou todas as coisas e que Deus tem de fato o domínio sobre todas as coisas. Amém? Você crê nisso? Que Deus tem domínio sobre todas as coisas? Sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Deus é Deus, Deus governa, Ele é soberano. Verso 24, eles disseram assim: Senhor, Tu fizeste o céu, o mar e tudo que nele há. Sabe, não é apenas uma declaração sobre a criação, mas muito mais uma convicção do governo de Deus. Deus criou todas as coisas, Deus reina sobre todas as coisas, Deus sustenta todas as coisas, Deus governa sobre todas as coisas. Amém, amados? Isso é muito importante para a nossa fé, isso é muito importante para a nossa vida cristã. Quando eles fizeram essa oração, aqui em Atos capítulo 4, eles estavam de fato reconhecendo que Deus estava acima daquelas circunstâncias que eles estavam vivendo. Era uma circunstância de ameaça, era uma ação de várias pessoas ali para impedir o evangelho, para impedir o crescimento da igreja que estava começando, mas eles oraram unanimemente, a Bíblia diz, declarando isso, reconhecendo que o Senhor reina, que o Senhor é criador. A Bíblia fala que Jesus, Ele é criador e Ele é sustentador de todas as coisas. Jesus é a palavra viva de Deus, e quando a gente lê em Hebreus, nós achamos a verdade de que Deus, por sua palavra, que sustenta todas as coisas. Jesus então inicia, Jesus então termina, todas as coisas começam e todas as coisas têm o sentido em Jesus. Ele cria, Ele tem autoridade, Ele tem poder, Ele tem domínio, Ele reina, Ele governa sobre todas as coisas. Amém? E por que é importante nós sabermos disso? É importante porque quando vivemos períodos difíceis, períodos de lutas, períodos de dificuldade, de pressão, seja lá o que for, aquilo que tenta impedir, aquilo que tenta paralisar o evangelho, a nossa vida espiritual, a nossa jornada com Deus, aquilo que nos pressiona, não importa. É nesse momento que nós precisamos ter isso muito firmado em nosso coração. Deus reina sobre todas as coisas. Amém? Fala para algum irmão perto de você. Não esquece não, Deus reina sobre todas as coisas. Fala aí para ele reina. Ele é soberano. Ele é criador. Ele é sustentador. Ele governa. Ele tem domínio. Ele tem poder. E Ele pode realizar qualquer coisa, porque Ele está acima de tudo. Amém? Quantos creem nessa verdade? Dá um aplauso ao Senhor. Ele reina. Ele reina. Ele é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eles oraram, e isso é maravilhoso quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. Eles reconheceram que o que eles estavam vivendo naquele momento já fora profetizado antes. Já tinha sido profetizado. A circunstância, a dificuldade, aquela pressão, aquela perseguição, aquelas ameaças não eram novidade para Deus. Na verdade, o que nós vivemos nunca será novidade para Deus. Deus nunca vai ser pego de surpresa.
Deus, eu preciso te contar uma coisa, o senhor não sabe, mas eu preciso te falar o que eu estou vivendo. Ele já sabe. Amém? Não dá para pegar Deus de surpresa. Então, quando eles oraram, eles reconheceram, e eu quero enfatizar isso, porque isso vem do Espírito Santo. Às vezes, o Espírito Santo toca em nossa vida, para que nós, com os olhos abertos, reconheçamos o que estamos vivendo é aquilo que a palavra diz. E quando a gente reconhece que o que nós estamos vivendo já foi previsto pela palavra de Deus, está na palavra de Deus, obviamente nós temos muito mais confiança e segurança e direção para fazer aquilo que a mesma palavra orienta. Então eles reconheceram que o que estava acontecendo com eles naquele momento já tinha sido declarado, já tinha sido profetizado. Sabe, eles reconheceram, na verdade, que aquilo era inevitável, devia acontecer mesmo. Iria acontecer como na história aconteceu muitas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, nós ficamos frustrados. Quando a gente não tem entendimento e a gente ora por algumas situações assim, Deus, remove da minha vida todo o problema, aí o problema não remove. A gente fica frustrado, né? Será que eu não tenho fé? Será que Deus não me ouviu? Será que Deus falhou? Deus tira toda a aflição da minha frente. Deus não tira. Por que Ele não tira? Porque está escrito na Bíblia, no mundo tereis aflições. Então tem coisas que serão inevitáveis. Vão acontecer, porque já estão previstas na Bíblia, na palavra de Deus. A questão é que nós precisamos saber como nos posicionar. A Bíblia fala que nós enfrentaremos lutas, que nós enfrentaremos tempestades, que nós enfrentaremos tribulações, que nós enfrentaremos perseguições, que nós vamos enfrentar dificuldades. Né? Existem dificuldades que nós, de fato, vamos enfrentar. Agora, eu sempre digo o seguinte, uma coisa é a dificuldade que nós geramos. Para a dificuldade que nós geramos, nós precisamos, sim, de perdão e misericórdia de Deus. Amém? Então, tem coisa que não era para a gente enfrentar, mas a gente gerou. Né? A Bíblia fala assim, quem abrir uma cova, nela cairá. Então, tem gente que abre a cova e depois esquece que abriu aquele buraco, vai andando, cai no buraco, quebra a perna e reclama com Deus. Deus, por que tinha esse buraco aqui? Porque eu quebrei a perna caindo nesse buraco. E Deus fala, então, né? Foi a sua vontade. Fala bem baixinho para o seu irmão aí, tem coisa que é a sua vontade. Fala assim, tem coisa que a nossa vontade gera. Fala assim, e a nossa vontade, fora da vontade de Deus, é um problema. Né? Só a misericórdia. Nossa vontade, fora da vontade de Deus, só a misericórdia. Só Jesus na causa para dar um jeito. Então, tem coisa que nós geramos, aí a gente precisa de misericórdia, a gente precisa de perdão, a gente precisa de graça de Deus. Mas a Bíblia também fala para que nós podemos achar graça e misericórdia na presença de Deus. Graças a Deus por isso, né? Nós achamos perdão na presença dEle, nós achamos graça na presença dEle, nós achamos misericórdia na presença dEle. Mas não é isso que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar que existem circunstâncias que nós não geramos e que nós vamos enfrentar. Tem que enfrentar. Tem que passar. Faz parte. Mas como é que a gente passa? A gente passa confiando no Senhor, segurando nas mãos do Senhor, porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco. Fala para o seu irmão aí de novo, tem coisa que faz parte. Fique firme, faz parte. Por isso a Bíblia diz, basta cada dia seu bem, não é assim? Não. Diz o quê? Seu mal?
basta cada dia seu mal. Porque existem circunstâncias, existem estações, existem lutas, existem dificuldades. Esses irmãos de Atos reconheceram, espera aí, o que nós estamos vivendo? Ameaça? O que nós estamos vivendo? Perseguições? O que eles estão dizendo? Que é proibido falar no nome de Jesus? O Espírito Santo abriu o entendimento deles e disse, opa, peraí, isso aqui que nós estamos vivendo, eles pensaram, é o Salmo 2. O Salmo 2. Por isso, na oração, eles disseram assim, está no versículo 25 e 26. Pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi disseste, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então eles entenderam que aquela situação que eles estavam vivendo já havia sido profetizada por Davi. Lá no Salmo 2 está dito assim, vou ler aqui do 1 ao 5. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja, eles reconheceram que aquela situação que eles estavam vivendo já tinha sido profetizada lá no Salmo 2, que falava de pressão, que falava de perseguição, que falava das pessoas se levantando contra Jesus e contra o Evangelho. Mas a questão é como eles enfrentaram isso. Será que eles ficaram com medo? Será que eles ficaram apavorados? Será que eles ficaram desesperados? Ai meu Deus, Deus disse que isso ia acontecer e agora está acontecendo justamente com a gente? Não. Eles não ficaram com medo. Eles não ficaram apavorados. Eles não pediram, Deus, misericórdia, nos livra dessa situação. Por quê? Provavelmente porque eles continuaram lendo o Salmo 2. E o Salmo 2, que fala deste levante, que fala desta perseguição, também diz o seguinte, ri-se aquele que habita nos céus. Então, enquanto as pessoas se levantam contra o Evangelho, para perseguir e tudo mais, e era a situação que eles estavam vivendo, e já estava profetizado isso, o mesmo Salmo diz assim, que o Senhor, vendo estas circunstâncias, lá do céu ele ri dos seus inimigos. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Aleluia. Você imaginou? O Espírito Santo, lembrando aqueles irmãos que estavam sendo ameaçados,